Hoje nós vamos dar sequência aos estudos dos erros de romanismo e vamos examinar aqui o tema, o vinho na Eucaristia Romana. E o texto inicial que nós vamos olhar, e que vai ser a referência nossa durante o estudo, está lá em Mateus, no capítulo 26, e nós vamos ler os versículos 19 e 20, e depois o 26 e 29, que dão sequência ao tema. Então diz o texto: E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu. E o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então vamos orar para nos preparar para a nossa aula. Eu peço ao reverendo Ageu que ele nos dirija uma oração a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos pelo que o Senhor já nos instruiu e nos falou pela Tua Palavra, e pedimos que o Senhor continue falando, ó Pai, agora, por meio desta aula. Abençoa o presbítero Marcos, como instrumento nas Tuas mãos, a nos trazer o ensino que nós precisamos receber, e ajuda-nos a guardar este ensino para a edificação das nossas vidas, Pai. Abençoa-nos nestes momentos de instrução na Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, qual foi o erro que nós vamos examinar referente ao vinho na Eucaristia Romana? O erro foi formalizado no Concílio de Trento, esse de 1543 a 1563, que nós conhecemos e é conhecido como o Concílio da Contra-Reforma. E o primeiro item do erro foi este, que foi um cânone, a decisão conciliar, inclusive, firmada pelo Papa, que é o cabeça da igreja aqui na Terra, na igreja romana. E diz lá o texto: entre os milhares de decisões que tomaram, estavam essas bastante, importantes e referentes ao vinho e à Santa Ceia. Se alguém disser que todos e cada um dos fiéis de Cristo, por preceito de Deus e necessidade de salvação, devem receber ambas as espécies do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, seja excomungado. Excomungado é excluído da igreja. Excluído da igreja na visão romanista é condenado ao inferno. É uma condenação ao inferno quem disser o que eles afirmam aqui como sendo incorreto. E também o outro item é: se alguém negar que Cristo, fonte e autor de todas as graças, é recebido todo e inteiro sob a única espécie, o pão, porque, como muitos falsamente afirmam, não se receberia conforme a instituição de Cristo, debaixo de ambas as espécies, seja excomungado. O que eles estão comentando aqui de espécie é pão, uma espécie, vinho, a outra espécie. Então a afirmação bastante simples, colocando de maneira simples e objetiva, é que o pão é suficiente e o vinho não é necessário ou exigido por esta resolução da Igreja Romana. E quem disser ao contrário
a igreja na sua pretensão de ser a porta dos céus ou a condenação do inferno, informa que será excomungado. E, irmãos, digamos, esse concílio não se contentou somente com essas afirmações nesse tema. Tiveram diversos outros temas que foram tratados também, mas nós vamos examinar aqui, digamos, rapidamente a questão do vinho. E aí diz ele, agravando esse tema lá num outro cânone, digamos, do mesmo grupo. Portanto, o mesmo Santo Concílio, instruído pelo Espírito Santo, e aqui eles trazem textos bíblicos, não? A Igreja Católica Romana, dentro da sua tradição agora já milenar, ela usa sofismas continuamente. Como nós sabemos, o sofisma é uma forma digamos, de apresentar uma conclusão equivocada a partir de certos fatos corretos. Mas ela aplica o sofisma continuamente, e particularmente no ensino doutrinário. Então diz lá, se alguém... E aí ele usa o texto bíblico para usar equivocadamente na sua conclusão. E seguindo o juízo e o costume da mesma igreja, da Igreja Católica Romana, diz lá, declara e ensina que os leigos e os clérigos que não celebram por nenhum preceito divino estão obrigados a receber o sacramento da Eucaristia sob ambas as espécies, e que, salva a fé, de nenhum modo se pode duvidar que a comunhão debaixo de uma só das espécies lhe baste para a salvação. Ou seja, então eles fazem a afirmação que a igreja declara e ensina que os leigos, os que não são parte do clero, e os que não estavam celebrando a missa, eles não necessitavam de tomar, neste caso, o elemento do vinho. Bastava o pão. E tem mais ainda. Portanto, ainda que Cristo, Senhor nosso, na última ceia, tenha instituído esse sacramento sob as espécies de pão e vinho, e o tenha distribuído assim aos apóstolos, e digamos, a própria resolução, eles citam os textos bíblicos que Jesus ensina e instrui, que são informações bíblicas. Eles usam os textos, mesmo sendo assim, diz lá, contudo, aquela instituição e tradição não pretendem que todos os fiéis de Cristo, por preceito do Senhor, estejam obrigados a receber ambas as espécies. Todavia a Bíblia dizer que devem, a igreja diz que não é necessário. E mais ainda, os que negam serão excomungados. Nem tampouco se deve concluir daquele sermão, e aí, irmãos, o sermão que ele está falando aqui, como os irmãos lembram, é em João 6, que fala a respeito desse tema. Nem tampouco se devem concluir daquele sermão, que se encontra no capítulo 6 de João, que o Senhor ordenou a comunhão de uma e outra espécie, de qualquer modo se entenda o dito texto, conforme as várias interpretações dos padres e doutores. Diz ele que padres e doutores na história davam uma interpretação distinta do que estava ou do que se poderia interpretar daquele texto de João. E eles continuam. E eu vou trazer bastante questões escritas, porque a audácia da igreja romana é estupenda. E melhor é que nós leiamos e os irmãos não recebam essa informação como sendo algo que eu estou dizendo. Eu estou trazendo e vou trazer o que foi escrito pela igreja romana e, sinceramente, na minha opinião, barbaridades doutrinárias inaceitáveis em qualquer tempo. Mas vou trazer essas informações e, digamos, colocar de lado os meus adjetivos. Então diz lá, como nós havíamos lido, pois aquele que disse, se não, isso lá de João 6, isso é texto bíblico, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida.
e assintosamente colocam o capítulo, o versículo que Jesus disse isso, João 6:54. E disse também: se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Sim, e no versículo anterior. E aquele que disse: o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. Meu sangue, minha carne. No João subsequente, 55. E disse também: o pão que eu darei é a minha carne, e é a minha carne pela vida do mundo. Enfim, aquele que disse: o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja, bebe o meu sangue, come a minha carne. São os dois elementos que são necessários para a comunhão com Cristo na Santa Ceia. E enfim, aquele que disse, seguindo lá, e disse outro sim: quem come o pão viverá eternamente. Então aqui eles estão apresentando toda uma sequência, porque que conclui aquele concílio inspirado alegadamente por eles, pelo Espírito Santo lá de Isaías. Eles dão essas conclusões. Aí, perdoem, mas eu vou continuar a leitura com mais uma declaração que eles fizeram. E declara mais esse sagrado concílio, que a igreja sempre teve o poder de administrar os sacramentos, determinar e mudar, salva sempre a sua substância, o que julgar conveniente a utilidade dos que recebem a veneração dos mesmos sacramentos, conforme variedade dos tempos e lugares. Isto parece ter insinuado claramente o apóstolo com essas palavras. Isso lá, o apóstolo Paulo, quando disse: assim nos considere o homem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Isso lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, texto incluso lá na resolução papal e do Vaticano. E consta claramente que ele, Paulo, usou desse poder tanto em relação ao sacramento como em se tratando de muitas outras coisas, pois após ordenar algumas coisas a respeito do seu uso, disse: o resto disporei quando vier a ti. Obviamente uma frase tirada do contexto, quer dizer, isso é tipicamente sofismático, né? E perdoem que, digamos, eu realmente me escandalizei com essas barbaridades que foram escritas e concluí que não podia deixar de apresentar aos irmãos isso. Por esse motivo, conhecendo a Santa Madre Igreja, a sua autoridade na administração dos sacramentos, muito embora no princípio da religião cristã fosse não pouco frequente, falsidade, não era não pouco frequente, era sempre utilizado ambos os elementos, como nós vamos ver mais adiante. O uso de ambas as espécies, contudo, tendo-se mudado muito aquele costume com o correr dos tempos, e movida por graves e justas causas, aprovou esse costume de comungar sob uma só espécie e decretou que isso tivesse valor de lei, a qual não é lícito reprovar nem alterar sem a autoridade da mesma igreja. Ou seja, irmãos, eu ponho esse contexto aqui para mostrar para os irmãos o grau da ousadia, da rebelião, do romanismo, já, digamos, há séculos, a respeito da autoridade divina e da revelação de Deus, explicitamente e, digamos, apresentada e enviada pelo Pai para nós, para nossa instrução. E essas afirmações absurdas, na minha opinião, conflitantes absolutamente com as Escrituras sagradas, elas são sustentadas por falácias e sofismas, ou seja, é levar as pessoas ao engano e na interpretação de sofisma maliciosamente, por vontade. E a pergunta é: como se deu, como é possível se dar um fenômeno como
com esses desvios, terríveis desvios. E aí eu coloco aqui uma interpretação muito interessante que nós temos na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo que trata da igreja. Eu vou fazer a leitura para nós interpretarmos, aí seguirmos no exame da questão. E diz lá a nossa Confissão de Fé, toda ela sustentada em textos bíblicos. Os textos bíblicos os irmãos podem ver. Aí diz lá: a Igreja Católica ou Universal que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. E seguindo, isso são vários itens, eu selecionei 3 que são especificamente relacionados com essas afirmações que o romanismo fez. Esta Igreja Católica, esse é bastante relevante, mais o seguinte: esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho. Administradas ordenanças inclusive são batismo e santa ceia, né? São o chamado também de sacramentos, e celebrado o culto público. Aí nós vemos, digamos, por onde enveredou o romanismo depois que optou pela tradição superior à revelação. E todos os desvios que deram sequência e o afastamento que nós estamos vendo que se deu da verdadeira igreja, a Igreja de Cristo. E aí o item para, digamos, nos orientar e no estudo, e veja isso, os estudos que nós estamos fazendo a respeito do romanismo aqui, digamos, católico romano, não é desvios da Igreja de Cristo. Isso aqui é desvios do romanismo que efetivamente se afasta da Igreja de Cristo. Então, para nós não confundirmos os termos, igreja, quando é mencionada aqui nessas decisões papais do Vaticano, é igreja romana, sob o Papa. E não, eu claramente interpreto e creio que, digamos, os cristãos e os concílios, esta igreja não é a Igreja de Cristo. Então, para nós lembrarmos, as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. E os irmãos conhecem bem a história, digamos, da redenção e lembramos da preservação da verdadeira Igreja de Cristo, que Deus está preservando desde o início da criação. Noé e sua família, Elias e todos os demais lá que, digamos, tinham sido preservados por Deus para dar continuidade ao plano de redenção lá no tempo de Acabe e Jezebel. Então, lembrando esse elemento, vamos seguir olhando o contexto histórico que estava, digamos, que se desenvolveu e creio que levou a essas, aí eu qualifico da minha opinião, essas heresias que são apresentadas como revelação ou como ordem à igreja. Então, no século IV até o século XIII, e aí é o contexto, vamos dizer, que gerou essas mudanças. Depois nós vamos ver um pouco mais tarde as contestações que são anteriores a essa. Então, como nós já vimos em outras aulas aqui que foram estudadas nos diversos temas, após os éditos de Milão, isso lá em 313, quando a igreja passou a ser reconhecida como sendo uma religião autorizada a funcionar no Império Romano, e depois o de Tessalônica, em 380, quando foi
tornada a igreja oficial do Império Romano, substituindo o paganismo, que era a religião oficial. E aí, como nós lembramos, a adesão em massa ao cristianismo da população do Império Romano. E aí eu vou lembrar, a população aderiu à religião que era a oficial do Império Romano. Então eles aderiram em massa a isso. Não significa que não havia igreja fiel, como nós vimos. Havia igreja fiel e houve essa adesão em massa, e nós vamos ver algumas consequências. E também nesse período, devido a essa adesão em massa e o crescimento realmente acelerado da igreja, ocorreu também um acelerado crescimento dos oficiais da igreja, os que nós conhecemos e também na época eram descritos como diáconos, presbíteros e bispos, e o crescimento extraordinário da estrutura eclesiástica da igreja romana, a igreja do Império Romano. E como eu vou mencionar um pouco mais adiante a fonte, e a organização eclesiástica da igreja romana, ela tomou a forma da organização que ela estava substituindo. Aliás, antes da substituição, já estava em imitação à organização da religião pagã, digamos, existentes e dominantes. Não do ponto de vista de adorações, mas o tipo de organização, oficiais, estruturas administrativas, etc. Nessa ocasião, nessa época, aí aparece e começa a ser usada, digamos, essa classificação de crentes, e tendo como, digamos, a classificação superior os clérigos, que eram ordenados, aí vinham os monges, os que se dedicavam à vida monástica e exclusiva, sem ordenação, todavia, e os leigos. E aí isso se torna bastante frequente e passou a ser, até dia de hoje, a acepção que é praticada e utilizada no romanismo. As igrejas protestantes, particularmente as reformadas, presbiterianas, calvinistas, não têm separação entre clero e leigo. Não existe isso. Somos todos sacerdotes de Cristo. Existe o ofício temporal que Deus determina para certas pessoas para a prática do ofício pastoral. Todavia, somos todos ovelhas. Não existe diferenciação de sacerdócio entre todos os crentes em Cristo. Isso é bíblico. Esse senhor Lindsay aqui, que escreveu um livro interessante, não muito divulgado, que é, digamos, a igreja e o ministério nos séculos iniciais ou primeiros séculos, ele faz uma afirmação muito esclarecedora. Ele diz que o ministério da igreja tornou-se tão modelado à organização da antiga religião imperial que, na hora do triunfo da igreja, ao tornar-se a religião oficial do Império Romano, pouca mudança foi necessária para pô-la no lugar do anterior. Tirou uma religião e encaixou a outra, a organização era muito similar, não houve descontinuidade, digamos, administrativa ou de ação. A igreja antiga atuava no apoio ao Estado, aos seus governantes, com professores religiosos e, inclusive, na administração. A nova religião, o catolicismo romano oficial do Império Romano, que foi determinado em 380, organizou-se de forma muito similar à anterior, as gradações da hierarquia, os horários locais dos sinos, o seu ministério inferior, que, digamos, são os graus não ordenados, os métodos, todos, como ele usa a expressão, emprestados do antigo paganismo imperial. E aí segue a sequência que levou, na compreensão que eu proponho para os senhores, a esses desvios sequenciais e, para nós, absurdos, mas consequência do abandono das Escrituras Sagradas, como única regra de fé e prática. Então, no Concílio de Latrão, isso já, digamos, 1215, ou seja, 800 anos aproximadamente, um pouco mais depois dessa oficialização
do romanismo como eu vou usar a expressão romanismo, não cristianismo, porque eu creio que é injusto ao cristianismo chamar esse tipo de prática como uma religião que Cristo e que foi revelada para nós através do plano de Deus e da Igreja Apostólica. Então o romanismo passou a ser a religião oficial já, digamos, no formato que adquiriu, digamos, naquela época. A igreja oriental tinha um formato não muito distinto, mas não era idêntico e nem seguia exatamente os mesmos procedimentos da igreja romana, mas guardavam uma razoável semelhança. Então, no Concílio de Latrão, aqui tem digamos, um tema, um item subjacente muito importante nessa questão do vinho, e que era a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Já havia proposições anteriores, mas nesse Concílio de Latrão de 1215, na época, se não me engano, lá do Papa Gregório, foi feito essa declaração e essa afirmação, cujo corpo e sangue estão verdadeiramente contidos no sacramento do altar, nas formas de pão e vinho. O pão se transubstancia no corpo e o vinho no sangue, pelo poder de Deus, para que possamos receber dele o que ele recebeu de nós. Aí já passa a ser uma interpretação bastante equivocada do sacrifício de Jesus Cristo e do que nós recebemos de graça espiritual na Santa Ceia. Essa questão aqui está havendo já um tipo de troca digamos, de praxe de obra relacionadas com a Eucaristia romana. E também determinou aí, que foi um outro motivo que nós vamos ver um pouco mais adiante, que os irmãos vão ler comigo a declaração de Calvino a respeito disso, que é uma declaração veemente a respeito desse erro, digamos, de crítica e severa. E eles comentam aqui que era necessário pelo menos uma vez por ano participar, digamos, da Santa Ceia. E nessa participação da Santa Ceia, antes da participação, tinha o confessionário também, que já estava sendo praticado nessa época. Então, confessa ao padre, que dá digamos, a absolvição dos pecados, aí vai tomar a Santa Ceia, e supostamente a Santa Ceia lá vai permitir ou vai santificar, tirar os pecados ou o que remanesceu, digamos, do fiel que se apresenta para isso. Seguindo de uma maneira, digamos, sintética para os próximos pontos, aí nós vemos o próximo concílio que tratou de maneira bastante clara a respeito desse assunto. Foi o Concílio de Trento, que nós vimos lá as determinações claras, todavia absurdas, a respeito desse tema. E mais tarde nós temos, 400 anos depois aproximadamente, o Concílio Vaticano II, que aconteceu em 1962 até 65, que voltou esse tema a respeito da Eucaristia. Passaram, digamos, esses 400 anos, os concílios intermediários, teve outros dois concílios, digamos, nesse interregno, um de 1870, se não me engano, teve esse concílio, e aí teve outras bulas papais, mas o concílio intermediário eu acho que foi só em 1870, quando houve, digamos, a declaração da infalibilidade papal, etc., que já examinamos isso. Então, nesse concílio de 62, em Roma, ele confirma o erro do concílio de Trento. Diz lá, nessa constituição, nessa declaração papal e do conciliar: a comunhão sobre as duas espécies, firmes, pulei aqui, recomenda-se vivamente um modo mais perfeito de participar da missa, que consiste em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, ou seja, depois que o sacerdote tenha a comunhão digamos, na missa, digamos, na Eucaristia romana, então os fiéis vão receber também a comunhão, recebam do mesmo sacrifício, e aí eles qualificam o corpo de Cristo. Então eles não, é obrigatório receber o corpo de Cristo. E aí o que faz esse Concílio Vaticano II? Aí eles ajustam
vamos dizer assim, um erro processual que havia sido formalizado lá no Concílio de Trento, era da exclusão dos clérigos do vinho, que não era obrigatório, mas quem era obrigado a tomar o vinho era só digamos, o que presidia a ceia, lá, digamos, o padre. Os demais clérigos, os padres, até se o Papa estivesse presente lá assistindo à missa, ele não participaria da comunhão. Grave erro para a visão católica romana a respeito da comunhão e da importância do vinho, porque, irmãos, lembrem, lá no Antigo Testamento, e os estudiosos, os clérigos católicos romanos, tenham plena certeza, irmãos, são bons conhecedores da revelação de Deus, estudam vários anos a respeito disso. Não é por ignorância que estão praticando o que praticam. Os fiéis e outros, possivelmente, provavelmente, são ignorantes, mas o clero romano, eu entendo e eu creio que grande parte dos estudiosos afirma, são grandes conhecedores desse tema. Eles não fazem por ignorância. E eles fazem, mas ajustaram o erro. Pois não, Denise? Participam. Não todas as pessoas. Aí vamos fazer. Ela pergunta, Denise, nossa irmã Denise pergunta, até hoje não se participa do vinho? Em termos, nós vamos ver aqui a questão. O Vaticano, digamos, segundo o Vaticano II, de 1962, ajustou isso. E aí vamos ver aqui o que ele diz. A comunhão sobre as duas espécies firmes, os princípios dogmáticos estabelecidos no Concílio de Trento, digamos, em 1540, está faltando aqui o 15, pode ser permitida quer aos clérigos, aos religiosos. Ou seja, tiraram a exclusão. Agora, a partir de 1963, se não me engano, quando foi firmado esse clero, os clérigos que estão presentes podem, digamos, uma maneira para não negar absolutamente o que foi afirmado em Trento, mas dizem, podem e agora sempre participam, havendo clérigos, havendo bispos, havendo outros presbíteros ordenados que estão no altar, e o próprio Papa, que é um bispo ordenado, eles vão receber com o celebrante o vinho. Agora, aí vem os irmãos. Quer aos leigos, nos casos a determinar pela Santa Sé e ao arbítrio do bispo, como seria o caso dos recém-ordenados. Veja, recém-ordenados padres recém-ordenados, acabaram de receber ordenação, então dizem, esses, vamos dizer lá, poderão tomar, mas eles foram ordenados, então eles agora fazem parte do clero, então faz parte do grupo anterior que devem tomar. Aos que, dos professos na missa de sua profissão religiosa, a primeira comunhão, que é chamada, que talvez alguns dos irmãos já tenham visto ou saibam. Então, quando é feita a primeira comunhão, se oferece digamos, ao comungante o vinho. Ou seja, existem mais de uma forma. Uma das formas é beber do cálice, e a outra forma é colocar a hóstia dentro do cálice e digamos assim, besuntar ou digamos, pôr o sangue junto com a hóstia. Então isso na primeira comunhão. E aí em missas batismal. Então, tem uma outra condição que eles colocam aqui, mas não foi afirmada claramente, é que é possível, se o bispo autorizar, em pequenas reuniões de fiéis que se distribuam digamos, o vinho. E veja, mas é necessário a aprovação do bispo. Ou seja, quem determina se é possível ou não distribuir para os fiéis em situações excepcionais
é o bispo. Quer dizer, não é Jesus Cristo, não é a Bíblia. Isso aí passou a ser uma questão administrativa do clero. Quem determina se algumas vezes isso pode acontecer, veja, sempre em situações excepcionais. A regra geral é, havendo uma grande aglomeração de pessoas, não se distribui o vinho. E aí nós vamos ver as justificativas para essa ordenação que eles deram e que mantém a retenção, digamos, de maneira geral, mas com exceções, da distribuição do elemento do vinho, que representa o sangue de Cristo. E lembra os irmãos, o sangue de Cristo, lá em Levíticos, né, é pelo sangue que corre a vida. Então, isso é a figura da figura. Nós temos o vinho representando o sangue de Cristo. Ou seja, é o sangue de Cristo que nos deu a nova vida. Então, por isso que nós estamos participando da Santa Ceia e recebendo o vinho como o sangue de Cristo, que este sangue nós recebemos na nossa vida. Essa é uma representação da representação e de grande importância para a nossa compreensão como fiéis e adoradores de Deus e seguidores, adoradores de Jesus Cristo, para nós participarmos e compreendermos o que nós estamos fazendo na Santa Ceia. E aí nós vamos ver as refutações históricas, e um pouco mais adiante vem a refutação, aguardem um pouco, porque eu pus uma refutação longa do Calvino para nós irmos lendo, e ele pega cada um desses pontos e particularmente essas afirmações que são válidas até hoje no catolicismo, sobre a retenção do vinho aos fiéis. Então, historicamente houve uma claríssima refutação desses termos, quando nós podemos ver, por exemplo, na Igreja Apostólica, e aí como nós podemos ver, há um consenso generalizado, praticamente eu creio que quase unânime, entre os historiadores, que na Igreja Apostólica do primeiro século, todos os participantes na celebração da Ceia do Senhor comiam do pão e bebiam do cálice sem acepção de comungantes. Tem vários, nós podemos ver textos registrados na Bíblia, e existem vários textos históricos que confirmam que na Igreja Apostólica todos participavam. Aí nós temos em seguida o período patrista, que é do segundo século, e aí digamos, acompanhando alguns estudiosos oradores, eu vejo que o período patrista, vamos dizer assim, de teologia integral e correta, ela vai até o quarto século. Tem alguns que levam o patrista até o sexto, sétimo século, mas aí já havia tantos desvios teológicos que, digamos, vou chamar assim, insulto aos patristas fiéis, incluir os demais. Então, até o quarto século, em geral, eram fiéis os estudiosos. Os que não eram fiéis eram questionados clara e, digamos, de maneira bastante severa, inclusive nos concílios. Então, no período patrício, permaneceu a prática da igreja, da própria igreja apostólica, nesse período, dentro da igreja cristã, de que a celebração da Ceia do Senhor, todos os participantes comiam do pão e bebiam do cálice. Isso praticamente até o quarto século. Agora, no período patrista, aí começam a surgir desvios doutrinários no ambiente cristão. Não estou comentando que é dentro da igreja cristã, mas no ambiente, entre os já milhares e indo para, quem sabe, 1 milhão de cristãos no fim do terceiro século, surgem desvios doutrinários, inclusive, aí cito dois aí, que é o docetismo, é que Jesus teria uma forma divina, mas não teria forma humana, era só uma impressão que era um ser humano, de maneira bastante simples a colocar a respeito do docetismo. Então Jesus Cristo nunca se fez carne, quer dizer, do ponto de vista disso, quer dizer, uma heresia, digamos, gritante e absurda. Aí teve um outro também, arianismo, interessante, esse Arius aí, ele era um oficial. O pai dele tinha sido lá um importante líder religioso ali, acho que em Alexandria, se não me falha a mente, ali na região do Egito, que era um centro de muitos cristãos. Esse Arius e muitos dos seus seguidores
interessante. Digamos, o Arius e a família dele era uma família com enorme riqueza econômica, eram riquíssimos. Eles apoiavam e sustentavam muitas obras na região e tinha uma influência, vamos dizer assim, social lá no cristianismo da região muito grande. E esse Arius aí que, digamos, explicitou um pensamento, ele diz que Jesus efetivamente tinha atributos divinos, só que ele não era divino como o Pai. Então era uma qualificação inferior, era possivelmente uma criatura que teve os seus, digamos, poderes divinos, digamos, doados, abençoados pelo Pai. Na minha, digamos, percepção, digamos, é um super anjo, né? Uma coisa dessa natureza. E ele se apresentava como pessoa para a percepção das pessoas, mas ele não era uma divindade em si mesmo. Ele era, digamos, feito pelo Pai, criado pelo Pai. E aí havia reflexos acontecendo na própria interpretação de diversos elementos doutrinários, inclusive da ceia do Senhor, por parte dos adeptos desse grupo, vamos dizer, do arianismo e também do docetismo. Agora, a questão foi que esses desvios aí foram energicamente rejeitados nos concílios e claramente qualificados como heresia por todos os, digamos, os reconhecidos pais, os patristas, né, os pais digamos, da teologia cristã, o Inácio de Antioquia, o Irineu, o Tertuliano, o Orígenes e o próprio Agostinho, digamos, com muitas obras. Eu citei só algumas dessas para a nossa questão. Ou seja, havia desvios e nós mesmos podemos examinar mais recentemente que frequentemente surgem desvios dentro do povo cristão, mas eles devem ser identificados e claramente combatidos, e foram claramente combatidos pelos nossos irmãos da época. Aí vem digamos, aí dou um outro salto digamos, mais de alguns séculos, referente à refutação histórica importante, relevante. É na Reforma. Na Reforma, realmente houve digamos, a questão da Santa Ceia e do vinho foi um elemento muito discutido e claramente debatido e contestado durante a Reforma. E dos reformados, nós lembramos, participaram da Reforma Protestante, né? Os primeiros, digamos, protestantes, creio que eram os luteranos, e eles fazem parte da Reforma Protestante, luteranos, e depois o grupo dos reformados, aí os calvinistas e presbiterianos, todos eles, esses três últimos, bem ligados uns aos outros. Então, nos luteranos, por exemplo, em 1529, antes mesmo lá do concílio da Contra-Reforma, o Lutero fez um catecismo chamado Catecismo Menor, onde ele faz eu peguei só a afirmação explícita aqui a respeito da ceia, e ele afirma o que é o sacramento do altar ou a ceia do Senhor. E a afirmação que ele diz lá que é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido por nós. E ele fala genericamente aí, não era pelo clero, ou por alguns, ou com acepção. Era para corpo e sangue ser comido e bebido por nós, sob o pão e vinho. Ou seja, pão e vinho era para participar da ceia de todos os crentes. E esse sacramento foi instituído pelo próprio Cristo. E assim escrevem E onde está escrito isso? Porque era outra questão, né? Onde é que está a informação? Não é a história da tradição que foi, digamos, de uma maneira misteriosa transmitida dentro da Igreja Católica Romana, e, digamos, como foi, acho que citado mais uma vez, um tipo de telefone sem fio, em que passava de pessoa para pessoa. Todavia, haverem algumas vezes fascinados é que o Espírito Santo, digamos, inspirava. Tem até um desenho lá que eu creio que foi trazido aqui do Gregório lá com uma pomba perto dele recebendo a inspiração do Espírito Santo, quer dizer, um desenho. Ou seja, havia essa forma absolutamente não comprovável de revelação divina. E aí eles trazem o texto, digamos, onde faz a afirmação e que nós conhecemos.
Irmãos, perguntas? Eu vou indo aí num ritmo meio acelerado, mas outras perguntas que os senhores tenham a respeito disso, as senhoras? Senhor, um momentinho só, o presbítero Davi traz aí o microfone. Eles aboliram o vinho do povo, né? Que só o padre lá, na hora da missa... Só para quem, digamos, conduzia a ceia, quem dirigia a ceia, ele um padre. só que toma. Agora, como que eles chegaram na hóstia? Por que isso? Porque o pão deveria fazer parte, já que aboliram o vinho. Então, por que substituíram o pão pela hóstia? Da onde surgiu isso? Na mente de Perfeito. quem? Não é porque como que eles... Não sei, eu acho tão estranho. Esse tema, nós vamos ter uma aula específica sobre a hóstia. Então, isso vai ser tratado com mais profundidade. Eu vou mencionar aqui, en passant, aqui, a respeito, vamos dizer, do raciocínio prático. Por que a hóstia é suficiente? Não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas eu creio que vai atender a dúvida que a senhora está apresentando. Então, em seguida, nós vamos ver a respeito, digamos, por que só da hóstia. Todavia, nós não vamos, digamos, nos aprofundar mais na questão da hóstia, e isso virá numa aula seguinte, tá certo? Então, aí, depois do Lutero, houveram várias manifestações, todos os reformados, as figuras principais trataram desse tema, escreveram livros, críticas severas a respeito disso, que não houve somente 2 ou 3, houve dezenas, se não centenas de manifestações, todos os puritanos se manifestaram sobre isso, porque é um tema de enorme relevância para o crente, a participação na ceia do Senhor, porque é das 2 ordenanças de Cristo obrigatórias para todos nós, é o batismo e a ceia do Senhor. Esses 2 elementos são essenciais na nossa comunhão e na nossa alimentação espiritual, absolutamente. Então foram, assim, não vou dizer exaustivamente, porque sempre tem algum tema que pode ser tratado, mas foi extensamente tratado durante todo esse período, e até mesmo antes eu não apresentei comentários anteriores no período entre Latrão e Trento, mas houveram vários pensadores, teólogos, digamos, há muitos casos a respeito desse assunto, mas fica aí para pesquisa dos senhores, ou talvez para conversas particulares depois. Então, nessa ordenança do Senhor Jesus Cristo, da Santa Ceia, e o item 3 tem vários itens aí, anteriores, tem obviamente 2 antes e depois tem outros. Jesus Cristo constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado, tomar e partir o pão, tomar o cálice dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes. E aí um ponto de grande relevância e uma praxe romanista que tem sido adotada em muitas igrejas evangélicas, inclusive presbiterianas, por alguns pastores. E tão somente aos que se acharem presentes na congregação. A nossa confissão de fé e os textos bíblicos são bastante claros. Participam da ceia do Senhor quem estiver presente no culto. Não é para se levar a ceia do Senhor a lugares que não estejam em culto. Somente em culto, e é necessário que haja toda a instrução, haja o culto, haja a distribuição. A Santa Ceia é parte do nosso culto a Deus, numa lembrança e comemoração específica que nós fazemos periodicamente, e não é para ser tratado como algum instrumento mágico ou de elemento, digamos, transformador. Isso não, digamos, a ceia do Senhor não é necessária para o moribundo, digamos, a salvação antecede o evento da morte. Pois não, irmã Vera?
Obrigado, presbítero. Isso que você fala me lembra que tem, eu já vi algumas celebrações religiosas com políticos, que os políticos não têm nada a ver e participam, né? Perdão? Já vi políticos participarem. Ah, bom, você está falando participarem do romanismo sempre, mas o que você deve estar dizendo é da igreja presbiteriana e igrejas reformadas. Sim, eu tive digamos, a triste situação de estar presente num Supremo Conselho em Brasília, onde houve farta distribuição de Santa Ceia pelos dirigentes do culto, que eram dirigentes na época da Igreja Presbiteriana do Brasil, e pastores, em que eles distribuíram Santa Ceia para neófitos e para infiéis, e para a pessoa, na época o governador de Brasília, que era absolutamente um indivíduo que negava a Deus e não aceitava a Deus. Recebeu a Santa Ceia por parte desses, eu os classifico como irmãos, mas absolutamente em erro, na minha opinião. Foi digamos, de causar escândalo, tristeza e ira digamos, aos irmãos presentes. Isso ocorreu no culto de inauguração do Supremo Conselho de Brasília, isso, eu creio, 1990 e alguma coisa. Uma barbaridade. O pastor levar a ceia com presbíteros, na minha opinião, todos estão errando. Se houver um culto na casa da pessoa com membros da igreja, um culto com todas as suas partes, e houver inclusive a distribuição da ceia, sim, isso pode acontecer na casa de um enfermo, em praça pública, em qualquer lugar, digamos, o início de um ano letivo do seminário, se for um culto, não é, digamos, aula inaugural, é um culto a Deus. Sim, aí o local, digamos, o local de Santa Ceia, de culto, digamos, é o mundo, né? Nós podemos ir em qualquer lugar. Agora, atender uma pessoa porque se encontra em uma condição especial, a nossa confissão de fé, sustentada em textos bíblicos, absolutamente proíbe, do ponto de vista claro, não pode ser praticado. Só em culto, batismo, os dois sacramentos, só em culto. Na Igreja Romana, o batismo é uma cerimônia particular, digamos, fora de elementos, e também digamos, a ceia, eles guardam elementos da Santa Ceia e depois levam para pessoas que estão distantes. Nós já fizemos aqui algumas vezes, mas a gente faz a visita e faz o culto, e servimos no ambiente de culto. Digamos, no contexto que comentou o reverendo Ageu, o culto é no mundo, o mundo é de Deus. E, diferente do catolicismo, este ambiente não foi consagrado como lugar santo, à semelhança do templo de Jesus Cristo, ou o templo de Jerusalém. Não, aqui é um lugar dedicado digamos, à adoração a Deus, mas nós podemos fazer culto em qualquer lugar onde se reúnem os crentes de Jesus Cristo, e para o sacramento do batismo e da Santa Ceia, é necessário, dentro da nossa denominação, e por sequência e compreensão da instrução bíblica, que seja feita presidido, e aí nós até, o termo é bem claro, né? Presidido, não é que ele é o agente intermediário, né? Ele não é um sacerdote, digamos, sumo sacerdote que está levando para o santo dos santos aquele elemento anual, não, ele é, digamos, é um que está presidindo a ceia do Senhor, e para isso ele deve ter sido ordenado presbítero da palavra. Tem. Vendida, assim. E andava assim, eu fui ali na casa do irmão levar ceia, porque ele não está podendo comparecer aos nossos cultos. Ele ia sozinho. E eu já vi celebração de casamento, não aqui, lá no Rio. Aí os noivos gostariam de participar
crentes ou não crentes, né? Então, irmã, aí nós vemos as inúmeras oportunidades que nós temos para poder esclarecer as pessoas, informá-las, instruí-las a respeito da palavra, porque como eu mantenho, eu creio que os irmãos podem também participar disso, digamos, existe muitas pessoas ignorantes que estão em boa fé, entendendo que podem e até devem participar da Santa Ceia, sem ter se declarado publicamente como seguidor de Jesus Cristo e aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Então, isso nós vamos ver aí, é um erro terrível, e inclusive, como é mencionado em todos os nossos celebrações da Ceia do Senhor, com consequências severas a quem participa sem ter aceito Cristo como Salvador. Digamos, o Deus é justo e Deus vai exercer juízo. Bom, seguindo o que nós estávamos vendo, há mais um outro ponto da reforma, vou retornando lá à nossa refutação histórica. A missa ou a recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, diz lá a nossa confissão de fé, bem como a negação do cálice ao povo cristão, aos fiéis, aos que são membros, participantes de igreja cristã. A adoração dos elementos, outro elemento que acontece, que nós já vimos anteriormente, aquela adoração, o padre apresenta a hóstia e adora a hóstia, e a congregação toda participa da oração, o cálice ele adora, e é adoração, eles afirmam, adoração dos elementos, porque eles estão adorando Cristo na interpretação romanista, aquilo é Cristo na forma da hóstia, como o corpo, e o vinho na forma, do sangue derramado por Cristo na cruz. Então, adoram esses elementos. Como também adoram pedaços de cruz, pedaços de pau, coisas que alegam que trouxeram lá, do sacrifício de Jesus Cristo, e dos santos e do mártires, assunto também tratado aqui em nossas aulas. Mas então, seguindo a questão, a elevação ou procissão deles, dos elementos, para serem adorados, a sua conservação, veja, depois da nossa cerimônia de celebração da Santa Ceia, os elementos que ficaram em excesso, eles não devem ser usados para uso comum, porque eles foram separados e consagrados para isso. Mas não é para ser guardado também para a próxima Santa Ceia, nem, aí deveria ser necessário, podemos especular todo tipo de questão que existe, mas efetivamente aquele pão lá que deixou de ser, aquele suco da uva ou da vinha que sobrou, eles são separados e são literalmente destruídos, mas não são usados. Na Igreja Católica Romana também as sobras são destruídas, mas existe um processo específico de destruição do vinho e da hóstia, tem que ser queimados, etc. Tem um processo qualquer, ou guardado para distribuição avulsa. E aí eles levam, como lembrou a nossa irmã Denise, digamos que é feito individualmente. E qualquer uso, a elevação ou posição deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Aí nós vemos, eu vou trazer esse texto do Calvino aí, que é um texto um pouco mais longo, mas ele é veemente, trata extensamente de quase todos os equívocos, inclusive alguns que, por exemplo, foi apresentado pela dona Neuraci, e ele apresenta de forma clara. E como uma vez também, eu creio que comentário do pastor da nossa igreja, Reverendo Ageu, ele fala sem papas na língua, ele diz o que é. Isso é errado, isso é um absurdo, isso é um engano, uma mentira, e eu creio que são termos corretos, porque o que ele está afirmando aqui efetivamente são enganos, mentiras e falsidades.
E aí nós vou ler esse texto aí que está nesse tratado, que esse livrinho eu não sei se tem tradução ao português, eu creio que não, foi publicado pelo Calvino, chamado lá o Pequeno Tratado sobre a Ceia do Senhor. É um compêndio relativamente pequeno, deve ter lá umas 40 folhas, tipo A5. Talvez um dia possa ser publicado para instrução. Ele é bem atual. Então vamos ver lá o que diz o Calvino. Mostramos, porque isso daí eu peguei ao meio do caminho, né? Ele está falando a respeito de toda a ceia, ele começa desde as suas origens, aí eu peguei só a respeito do vinho, que é o tema que nós estamos tratando hoje. Mostramos a origem da calamidade que se abateu sobre a igreja papista, que o povo é instruído a se abster da comunhão da ceia por um ano inteiro. E isto, veja bem, ele é instruído a se abster um ano inteiro, e por que um ano? Porque é considerado um sacrifício oferecido em nome de todos. Ou seja, digamos, Jesus fez um sacrifício, então vamos lembrar uma vez por ano. Então isso daqui é uma calamidade, uma barbaridade. Nós devemos lembrar isso com frequência na nossa igreja. Nós praticamos 12 vezes por ano. Há discussões, e há igrejas irmãs fraternais de outros lugares do mundo que praticam a Santa Ceia todos os domingos. Onde houver um culto, eles praticam a Santa Ceia. Existem outros que têm, digamos, períodos mais longos, e no período que Calvino foi para Genebra lá, era uma vez por ano, seguindo, digamos, a praxe. Aí ele propôs inicialmente que fosse todos os domingos, e depois aí concluíram que uma vez por mês era razoável. Então foi a sequência. Não há determinação bíblica de quantas vezes isso deve ser praticado, mas com frequência, sem dúvida. E aí dizia lá: mostramos a origem da calamidade que se abateu sobre a igreja papista, que o povo é instruído a se abster da comunhão da ceia por um ano inteiro, e isso porque é considerado um sacrifício oferecido em nome de todos. Mas, novamente, mesmo quando sendo apenas uma vez por ano, essa ceia é miseravelmente desperdiçada e rasgado em pedaços. Essa oferta rasgada em pedaços. Por quê? Pois em vez de distribuir o sacramento do sangue ao povo, como pretende o mandamento de Nosso Senhor, eles são feitos acreditar que devem se contentar com a outra porção. Só, digamos, o sangue não, come só a carne. E aí segue lá o Calvino: assim os pobres crentes são tristemente defraudados do dom, estão ouvindo? Do dom que o Nosso Senhor havia preparado para eles. Pois se não é pouco proveito ter o sangue de Nosso Senhor como nosso alimento, é muito grande crueldade roubá-lo daqueles a quem pertence. E nisso veja, ele faz a afirmação, nisso nós podemos ver com que audácia e ousadia o Papa se tiranizou sobre a igreja, uma vez que ele usurpou o domínio de Jesus Cristo. Que ele não coloca o Jesus Cristo, mas é implícito, de Jesus Cristo. E aí, seguindo o tema: Nosso Senhor, tendo ordenado a seus discípulos para comer o pão santificado em seu corpo, quando ele vem ao cálice, não diz simplesmente bebe, mas expressamente acrescenta que todos devem beber dele. E aí, como diz lá, poderíamos ter algo mais claro do que isso? E aí vejo a questão: o corpo, ele diz que comam, o sangue, ele diz todos. Isso é bastante indicativo da questão. E como diz lá o Calvino no seu tratado, e ele diz que nós devemos comer o pão sem um termo qualificador, mas diz que todos nós devemos beber o cálice. E a conclusão do Calvino: e por que dessa diferença? A menos que ele, Jesus, quisesse antecipar essa maldade, digamos, a suspensão do sangue do demônio sobre o povo de Deus. E aí, como nós vemos,
os nossos irmãos, digamos, anteriores da Reforma, eles falavam a palavra e usavam um adjetivo e a qualificação que deve ser usada. Eles não estavam ali, o Papa, ou digamos, aquele herege ali, ele vai se sentir, digamos, insultado. Não, nós devemos esclarecer, até, se Deus permitir, para o próprio arrependimento do herege. Agora, não é através de palavras suasórias ou digamos, de apenamento que nós vamos muitas vezes fazer uma pessoa compreender o erro que está cometendo. Erro não é equívoco, é erro. Mentira não é um equívoco, é falsidade. Palavra e o seu peso deve ser usado em cada ocasião própria, né? Aí, seguindo na nossa sequência, no entanto, tal é o orgulho do Papa que se atreve a dizer: não são todos que devem beber. E para mostrar que é mais sábio do que Deus, ele alega que é uma boa razão o padre tem algum privilégio acima do povo e em honra da dignidade sacerdotal. Ele é sacerdote, então ele está sendo feito lá. Eles fizeram a semelhança do sumo sacerdote no Santo dos Santos, etc. Agora lembre, os irmãos, o sangue do sacrifício anual do Yom Kippur, depois do dia do perdão, era o sangue que era feito em favor do povo, e o sumo sacerdote pegava aquele sangue e jogava sobre toda a população. Não havia acepção de pessoas no sangue representativo que, digamos, da Páscoa e do perdão dos pecados. Então era para todos. Ele também levava o sangue e jogava sobre os, digamos, os elementos do Santo dos Santos, a Arca da Aliança, etc. E aí, como ele faz a outra colocação, é como se o Nosso Senhor tivesse considerado que se devesse alguém ser distinguido do outro. Jesus Cristo não fez acepção de ninguém, todos. Aí, seguindo nessa afirmação, além disso, ele se opõe, o Papa, aos perigos que poderiam ocorrer se o cálice fosse dado a todos. Pode acontecer que alguma gota seja ocasionalmente derramada. E aí, como se o Senhor Jesus Cristo não tivesse previsto da eventualidade de se derramar, digamos, na Santa Ceia, se o cálice ou cair farelo do pão, digamos, sobre a mesa e não ser consumido. E diz ele, não é isto acusar abertamente a Deus de confundir a ordem a ser observada e colocar o povo em perigo de propósito. Então isso é uma acusação contra Deus, né? E isso é para mostrar que não é grande a desvantagem da mudança. E eles apontam que sob um tipo, ou seja, aí vem a questão que a dona Neuraci perguntou, sob um tipo tudo está contido, que o corpo não pode ser separado do sangue. Então alega, como nós sabemos, nós vamos ver mais tarde, afirma lá numas explicações que eles dão oficialmente, é que nós sabemos que toda a carne vem com sangue. Então não existe carne sem sangue. Então se o pão representa a carne, implicitamente tem o sangue de Jesus Cristo no pão. Então isso é absurdo, digamos, aí vem a conclusão do Calvino em seguida para a nossa coisa. Como se o Senhor Jesus Cristo tolamente tivesse separado, digamos, os elementos. Jesus Cristo não separou os elementos da Santa Ceia, ele deixa claro que são os dois. E aí diz lá, pois se pudermos deixar para trás uma das partes como supérflua, o sangue, teria sido loucura fazer instrução separadamente das duas. E aí ele acrescenta, alguns dos partidários do Papa, vendo que era impudência manter essa abominação, desejaram desculpá-lo de outra forma e dizem que Jesus, ao instituir o sacramento, falou apenas aos seus discípulos e que ele os havia elevado à categoria sacerdotal. E aí, como nós sabemos, mas o que eles responderão a Paulo, quando ele diz que entregou a todo o povo cristão aquilo que ele havia recebido do Senhor e que cada um coma deste pão e beba deste cálice. E quem revelou
a eles, o papado e, digamos, aos membros do concílio, que Nosso Senhor deu a ceia aos seus apóstolos como padres sacerdotes. Aliás, as palavras significam o oposto. Quando Jesus os ordena que sigam o exemplo dele, ele entrega a regra que quer que seja sempre observada na igreja, por todos. E aí, chegando à conclusão do Calvino, assim como o pão e vinho foi observado no sacramento da igreja antiga, até que o anticristo, que é o Papa na interpretação dos nossos irmãos reformados, e particularmente do Calvino, tendo se colocado em posição vantajosa, levantou abertamente seus chifres contra Deus e a sua verdade para destruí-la completamente, na intenção deste anticristo. Então vemos que... pulei aqui. Então vemos que é uma perversão intolerável dividir e dissecar os sacramentos, separando as partes que Deus uniu. Ou seja, é realmente um absurdo. E aí, chegando aos últimos elementos, na refutação histórica que nós podemos considerar até os dias de hoje, todas as denominações protestantes, inclusive luteranos, episcopais, os pentecostais, os adventistas, inclusive os ortodoxos grego e russo, eles distribuem os dois elementos, pão e vinho, no sacramento da ceia do Senhor, a todos os participantes da cerimônia, sem distinção de ofício e sem necessidade de ser alguma circunstância especial, como propõe o catolicismo. E aí nós temos a refutação bíblica, o texto que nós lemos inicialmente, e que o Senhor tomou o cálice e diz lá, deu graças, deu aos discípulos, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E ainda mais ele diz que vai tomar dessa santa ceia na ocasião da ressurreição conosco. Ou seja, a ceia do Senhor tem sequência. E aí tem os textos nos demais evangelhos. Aí tem o texto de Coríntios, que nós também conhecemos, que é citado frequentemente na nossa celebração da ceia do Senhor. E mais ainda, tem outras refutações bíblicas que nós não podemos esquecer, que diz lá, em Deuteronômio, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Em Provérbios, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda, Deus, e sejas achado mentiroso. E o texto, digamos, que se refere particularmente ao Apocalipse, mas se aplica a essa questão, diz lá no fim do livro da Revelação, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Muito bem, irmãos. Então, mais alguma pergunta? Dona Neuraci, foi atendida lá a sua explicação? Então, os romanistas alegam que o corpo de Cristo já tem sangue. Então, é excesso. E eu achava muito interessante, porque eu era criança, tinha 9, 10 anos, me lembro. E o padre lá na frente levanta tudo aquele cálice, aquela adoração, né? E eu ficava pensando, por que eu não tomo também? Porque era ele só ali no altar e de costa para ele. Não sei se hoje não é mais assim, mas na minha época era de costa. Ele não fazia nada de frente para a igreja, era de costas, né? Para a igreja. Então, é uma coisa, eu fico abismada de ver como que se eles têm uma Bíblia, eles conseguem distorcer de tal maneira para agir tão errado.
Porque é impressionante, a palavra de Deus é viva e eficaz, ué. Como que eles conseguem? É tanto que Lutero saiu de lá porque foi tocado pela palavra, né? Então, conhecer a palavra e distorcer dessa maneira é algo que eu não consigo entender. Realmente um tema que nós podemos examinar e tratar, que é realmente incrível o destemor e audácia que acontece no catolicismo. Mas, irmã, como pode lembrar, essa audácia e destemor, digamos, a Deus, não é exclusiva no catolicismo. Em meios evangélicos tem muitos lugares onde Deus é o Deus de amor, Deus não é justo, Deus não pune o pecado e o inferno sequer é comentado, quanto menos condenação e crítica ao pecado. O ensino frequente aceita a salvação de Jesus Cristo e a sua vida vai ser transformada. E não se menciona nas consequências da desobediência e da falta do temor, que eu creio que é isso que ocorre entre os católicos. Não tem temor, eles têm temor, é o Papa que pode excomungá-lo e eles perderem a salvação. Agora, fora isso, então, pensam que está tudo, eu digo, garantido, né? É só, digamos, participar da ceia, e aliás, no texto, a ceia diz que é um meio para a salvação, é necessário comer a ceia para ser salvo, né? A irmã Denise falou assim que Deus, estão esquecendo, Deus não vê, que não veria o nosso coração. Claro que Ele vê, Ele sabe as nossas intenções, né? Eles falam que Deus só olha o nosso coração, Ele não olha o jeito que a gente anda, o jeito que a gente procede, né? Quando a gente sabe que nós somos a Bíblia, que eles não leem, né? Que os que não conhecem leem, né? Exato. E Deus colocou a sua lei no coração de todos os homens. Então, é uma negação da vontade de Deus. Então, vamos encerrar. Eu peço ao presbítero Davi que nos dirija a uma oração a Deus. Querido Deus, mais uma vez nós nos achegamos a Ti em oração e Te agradecendo, Pai, pelos ensinamentos que temos recebido na Tua casa, pelo empenho dos professores, pelo empenho em trazer a verdade a nós, para que possamos ter esclarecimento da Tua palavra e da Tua verdade. Que não sejamos enganados, ó Deus, pelas palavras de outros homens, de outros ensinamentos. Que possamos continuar tendo esse ensinamento, que pedimos também, Senhor, que Tu abençoe os professores, que têm se empenhado e se imbuído de informações, para que nós tenhamos o melhor ensino e o melhor aprendizado. Louvamos a Deus, o Teu nome neste lugar, nos ensinos e também no culto. E Te agradecemos por essa oportunidade que temos de receber a instrução de Ti. Nesse momento nós encerramos essa aula e Te pedimos, ó Pai, que Tu nos leve para os nossos lares, para que logo mais possamos retornar para a Tua casa, para com alegria louvar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos e nós Te louvamos, em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos esta manhã. Amém. Amém.